A maioria das pessoas não planeja destruir a própria vida, mas o caminho para a ruína é pavimentado com pequenos e quase imperceptíveis passos. Anônimo. Existe uma verdade brutal e silenciosa sobre mulheres casadas que a maioria dos homens não enxerga. É essa verdade que as torna as presas mais fáceis, não porque sejam fracas nem porque faltem com a moral, mas porque a natureza humana é, por essência, suscetível à tentação. Ninguém acorda um dia e decide: hoje vou trair tudo o que construí. Não é assim que acontece. A queda começa nos momentos mais pequenos, conversas inocentes, olhares que demoram um pouco mais do que deveriam, o coração que bate um pouco mais rápido ao receber uma mensagem de alguém que não é o marido. Psicólogos estudam isso há décadas. Chamam de erosão lenta dos limites. Um passo de cada vez, um pensamento de cada vez, até que um dia ela olha no espelho e não reconhece mais quem vê ali. Então, por que algumas mulheres casadas são tão fáceis de serem seduzidas? E, mais importante ainda, como elas justificam isso para si mesmas? É exatamente isso que vamos revelar agora. O vazio não dito. Por que algumas mulheres casadas buscam atenção fora do casamento? Os grandes casamentos são verdadeiras parcerias. Não existe grande casamento sem uma grande parceria. Helen Mirren. O casamento, em sua melhor forma, é um laço que resiste ao tempo, às provações e às tentações. Mas nem todos os casamentos continuam fortes como eram no começo. Muitas mulheres, mesmo depois de fazerem seus votos, acabam sendo atraídas por atenção externa. E na maioria das vezes, não é apenas sobre atração física, é psicológico. O maior erro é achar que essas mulheres estão tentando fugir do casamento. Na realidade, muitas estão simplesmente procurando algo que perderam ao longo do caminho. Seres humanos são feitos para se conectar. As mulheres, em especial, têm uma necessidade profunda de intimidade emocional. Não apenas de presença física. No começo do casamento, essa intimidade é vibrante. Conversas até tarde da noite, olhares roubados, a sensação de ser vista e desejada. É embriagante, mas com o tempo, a rotina se instala. A vida vira algo previsível. As conversas profundas se transformam em listas de supermercado e tarefas domésticas. A paixão dá lugar à obrigação. E o pior, ela começa a se sentir invisível. É aí que o perigo nasce. O renomado psicólogo Dr. John Gottman explica que o verdadeiro assassino silencioso dos relacionamentos não é o conflito, é a indiferença. Quando uma mulher deixa de se sentir notada pelo marido, seu subconsciente começa a buscar validação em outro lugar, muitas vezes sem que ela perceba. As pessoas farão de tudo para evitar a solidão, mesmo que isso custe a si mesmas. Mitch Albom, um simples elogio de um estranho, uma conversa com alguém que realmente a ouve, um momento em que ela volta a se sentir interessante e, de repente, aquela pequena interação parece oxigênio depois de anos de sufocamento. O casamento traz responsabilidades, previsibilidade e estabilidade. Mas o lado negativo da estabilidade é que ela pode matar a excitação. Na psicologia, isso é chamado de efeito Coolidge, a ideia de que a novidade é o que desperta o desejo. Homens e mulheres são atraídos pela emoção do desconhecido, se a rotina tomou conta. Se todos os dias são iguais, se tudo soa automático, então o menor sinal de novidade pode ser eletrizante. Não porque ela deixou de amar o marido, não porque seja má pessoa, mas porque sente falta da sensação de ser desejada.
Estamos mais vivos quando estamos apaixonados, mas o amor não é apenas estar junto, é ser escolhido, de novo e de novo. F. Scott Fitzgerald. Quando uma mulher sente que está sendo caçada novamente, que tem o poder de despertar o desejo de alguém, ela revive a versão de si mesma que acreditava ter desaparecido. A jovem confiante, atraente sem esforço, mesmo sem intenção de trair, ela pode começar a caminhar perigosamente perto da linha, porque nesses momentos ela se sente viva de novo. Outro fator pouco discutido é a perda de identidade social. Muitas mulheres, depois do casamento, deixam de se ver como indivíduos. Passam a ser a esposa de alguém, a mãe de alguém, a cuidadora. Seu eu vira um papel que desempenham para os outros. Antes ela era um mistério. Uma mulher com sonhos, paixões, identidade própria. Depois, ela se torna aquela que mantém tudo funcionando. E embora essas funções sejam nobres, podem se tornar uma prisão. Se ela não se sente mais dona de si mesma, é natural buscar interações que a façam lembrar quem ela é. E às vezes, isso acontece através de outro homem. O jogo da justificativa. Como a mente justifica o que o coração já decidiu, ninguém acorda decidindo trair. Isso acontece em silêncio, aos poucos. Antes mesmo da traição física ou emocional, a mente começa a justificar pequenos comportamentos. Porque a culpa é um fardo insuportável, e o cérebro, para sobreviver, encontra formas de minimizar essa culpa. Primeiro, tudo parece inocente. É só um pouco de atenção. Qual o problema? Só estamos conversando. Não estou traindo, só estou curtindo o momento. O cérebro humano é mestre em auto-engano. Quando algo que sentimos prazer entra em conflito com nossos valores, a mente cria desculpas para reduzir a tensão interna. Psicólogos chamam isso de dissonância cognitiva. O desconforto que surge quando nossas ações não combinam com nossas crenças. E quando o desconforto é grande demais, a mente simplesmente altera a realidade para se proteger. A pessoa mais fácil de enganar é você mesmo. Richard Feynman. Assim, uma mulher que era fiel começa a fazer joguinhos mentais, minimiza o que faz. É só uma paquera inocente. Culpa o marido. Se ele me desse atenção, eu não precisaria disso. Separa mentalmente. Isso não tem nada a ver com meu casamento. É só uma coisa minha. E quanto mais ela justifica, mais longe vai. Para muitas mulheres, a primeira traição não é física, é emocional. E a traição emocional é ainda mais perigosa. Os limites ficam nebulosos. Mensagens trocadas tarde, da noite, conversas profundas demais, partilha de segredos que deveriam ser divididos apenas com o marido. Ela se diz, é só conversa. Mas a intimidade emocional é poderosa. Quando ela compartilha pensamentos, medos, sonhos com outro homem, já está se desconectando do marido. Trair nem sempre é um ato físico. O momento em que você começa a esconder coisas do seu parceiro já cruzou a linha. Autor desconhecido. E com o envolvimento emocional, os limites físicos também começam a desmoronar. O ponto de ruptura. Quando já não há mais volta toda a história, tem um momento sem retorno. Aquele momento em que já não é mais apenas conversa inocente, nem flerte despretensioso. Virou algo real. E o mais assustador. Muitas mulheres nem percebem quando isso acontece, até que seja tarde demais. A teoria do limiar na psicologia explica: o mais difícil não é repetir o erro, é cometê-lo pela primeira vez, a primeira mensagem que ela sabe que não deveria mandar.
o primeiro encontro como amigos, o primeiro toque que dura mais do que deveria, e ela não recua. Depois da primeira vez, a segunda é mais fácil. Nós nos tornamos aquilo que repetidamente fazemos. Aristóteles. Cientistas descobriram que a atração romântica e sexual ativa no cérebro os mesmos circuitos de um vício em drogas. O barato da conexão nova é tão intenso quanto uma droga que ela nem sabia que desejava. No começo, mentir causa desconforto. Esconder uma mensagem, inventar uma desculpa, sentir o coração disparar quando o marido pergunta: "Com quem você está falando?" Mas a mente humana se adapta assustadoramente rápido. Depois de um tempo, a culpa vira estratégia. Ela fica boa em esconder, boa em mentir para si mesma. E acredita nas próprias mentiras. E quanto mais tempo o segredo dura, mais difícil é sair dele. Ela promete a si mesma: "Vou terminar isso semana que vem, no próximo mês." Logo, mas semanas viram meses e quando percebe, está presa na própria teia. O estágio final, ela para de ver o casamento como sua relação principal. O marido vira o outro, o verdadeiro vínculo, a verdadeira paixão, a verdadeira intimidade. Tudo acontece em outro lugar. Mesmo que ela nunca tenha cruzado fisicamente a linha, seu coração já pertence a outro. E a partir daí, só há dois desfechos: ela é descoberta, ou ela mesma abandona o casamento, incapaz de viver uma vida dupla. Conclusão por que algumas mulheres casadas são as presas mais fáceis. Não porque planejam trair, não porque não amem seus maridos, mas porque estão tentando reencontrar algo que sentem ter perdido. E quando acham, abandonar isso parece impossível. Entender essa verdade é ter poder. O poder de enxergar o que outros não veem. O poder de reconhecer os sinais antes que se tornem algo irreversível. Com esse conhecimento, você nunca mais será cego diante do jogo. Até a próxima. Fique bem e nos vemos no próximo vídeo.